a gente não... A minha ideia, na verdade, é dar seguimento aí à matéria, né, de equações diferenciais, e de maneira que a gente pode aproveitar, né, melhor o nosso ritmo aí. Porque a minha preocupação é que alguns conteúdos super importantes de equações diferenciais é, não sejam alcançados devido a essa modificação toda no cronograma. Então, a gente teve alguns feriado, né, férias na verdade, né. Acho que na terça-feira a gente até não teve tanto problema, né, mas em outras matérias foi bem complicado. E a ideia é a gente dar ritmo aqui, né, nosso estudo de equações diferenciais, que é a matéria, acho que, se você for olhar para a base de vocês mesmo, é uma das mais importantes, né, a parte de base teórica é uma das mais importantes que tem na engenharia, né. Então, olha só, aqui hoje a gente vai falar do método de redução de ordem, que é o primeiro, né, método que a gente observa para soluções de equações diferenciais de segunda ordem. Então a gente vai começar a falar de equações de segunda ordem, né? Falamos das equações de primeira ordem, né, até o momento usamos algumas práticas lá de tipos de soluções, mas agora a gente precisa então avançar para situações mais complexas envolvendo, por exemplo, equações de segunda ordem, né? Que na verdade, né, já vou passando, não é nada hiper complicado, tá bom? Não é nada difícil, até porque nós vamos observar alguns aspectos da matéria anterior que a gente vem. Por isso que eu quis pegar logo e falar de redução de ordem, porque ele vai ser, na verdade, a gente vai usar muitas ferramentas, né, das matérias anteriores aí, dos assuntos, né, discutidos anteriormente, tá? E eu acho que a aula nem vai ser tão longa assim. Tem um exercício que a gente pode tentar fazer, vou tentar passar para vocês para a gente treinar, porque não é difícil, essa parte é muito tranquila, né? Da parte de soluções de equações de segunda ordem, essa é a mais tranquila. É claro que em outro momento, né, à medida que a gente for avançando, eu vou discutir alguns conceitos mais abstratos das equações diferenciais e soluções que hoje eu não vou falar, porque algumas coisas né, são importantes, mas assim, elas têm que vir num momento certo, né, num momento mais, não posso dizer, mais adequado, né. A gente está saindo aí da semana de avaliações, então vamos começar mais tranquilo, né, galera? Vamos começar de um jeito não muito desesperado, né? Essa é a minha ideia, tá bom? O pessoal consegue me ouvir aí? Tá tudo certo, né? Beleza. Então tá bom, ó. Então o método chama método da redução de ordem. A ideia da redução de ordem é essa mesmo, viu? Se você tem uma equação de segunda ordem, é reduzir a ordem para a primeira, porque uma equação de primeira ordem eu sei resolver, não é verdade? A de primeira ordem a gente está tranquilo, né? Vamos dizer assim, né? Estamos de boa. Agora as de segunda ordem, normalmente elas têm realmente uns complicadores aí que a gente vai ver agora. Então, para começar, o método, né, se resume em considerar, né, uma equação desse tipo,
né? Vamos começar por aqui, né? Ou seja, o que é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Eu não vou aprofundar muito com relação ao formalismo, né? Mas a gente tem que considerar uma EDO de segunda ordem dessa maneira, né? Onde aqui a gente tem os coeficientes A2, A1 e A0, né? E é definido então sempre como uma equação de segunda ordem quando você tem a segunda derivada, né, obviamente. Então supomos que os coeficientes são contínuos, tá? E A2 de x é diferente de zero. Então esse termo aqui, ele normalmente vai ser um valor de x, aí, um número, né? E ele é diferente de zero. Obviamente, até porque se ele for zero, você torna a equação de primeiro grau, né? Primeira ordem. Nesse intervalo, né? Nesse intervalo i, né? Que é o intervalo dos números reais. Então usaremos um método da redução de ordem, na equação 1, né? Para encontrar uma segunda solução y2. Então, pessoal, esse método, ele na verdade, assim, como ele é um método preliminar, né, ele funciona se você já tiver uma solução, tá entendendo? Então, sempre vai vir uma solução, conforme o exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Tem que ter, então, se eu tenho qualquer que seja a equação de segundo grau, de segunda ordem, eu tenho que ter junto, né, uma solução y1. E aí o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar achar a solução y2, porque lembra que as equações diferenciais, elas têm um conjunto de solução, né? Principalmente quando você tem uma equação de segunda ordem, você tem às vezes um conjunto de equações um conjunto de funções, né, que geram a solução, tá bom? Então o que a gente vai fazer a partir de agora é o seguinte: vamos verificar, né, vamos aplicar esse método da redução de ordem nessa equação aqui, nessa DO, que é uma DO, vamos dizer assim, posso afirmar que é uma das mais simples, né, que a gente usa sempre como exemplo, que é o y duas linhas menos y igual a zero. E eu vou verificar se y1, que é exponencial de x, satisfaz essa equação, né? Então, de primeira a gente já imagina o seguinte: vamos aplicar, né, a derivada em y1 e substituir ali. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, sendo então y duas linhas menos y igual a zero, sendo y de 1 igual a exponencial de x, então se tentarmos determinar uma solução na forma né, que mesmo que eu tenha, tá bom, pessoal, mesmo que eu tenha uma solução aqui, uma equação proposta, né, eu tenho que essa função exponencial de x, ela precisa ter o que? Um coeficiente que seja diferente de zero, né? Princípio coeficiente qualquer, um coeficiente qualquer, né, que possa me dar então um conjunto dessa solução também. Então a gente escreve dessa forma aqui, o meu y1. Aí sim eu vou tirar a derivada. Então a primeira derivada desse y vai ser u vezes exponencial de x mais, né, ou seja, a regra do produto, porque você tem duas funções, né, o coeficiente também é uma função de x. Então a derivada com relação a x, né, de u de x vezes exponencial de x é uma regra do produto. Então o que você faz? A derivada, né, do segundo vezes o primeiro, aliás,
repete o primeiro, deriva o segundo, mais repete o segundo, deriva o primeiro. Essa é a regra do produto. Então fica exponencial y' de u vezes exponencial de x mais exponencial de x vezes u'. Derivando novamente, a gente vai ficar com a nova, né, função. Derivando essa função resultante, fica então a derivada do segundo, novamente, né, exponencial de x. Então fica repete o primeiro, deriva o segundo, mais, né, a gente está falando desse aqui ainda. Então a gente, se tratando desse primeiro, a gente vai ter a mesma coisa ali, fica exponencial de x vezes u', mais, aí agora a gente vai derivar esse cara, que é exponencial de x, né, que é a derivada exponencial de x vezes u', repete o segundo ali, mais repete o primeiro, exponencial de x vezes derivada de u', que ficou com duas linhas. Então, rearranjando aqui, vai ficar como? Ó, a gente junta o exponencial de x, aliás, a gente junta exponencial de x vezes u', né, com exponencial de x vezes u', fica 2 exponencial de u', mais exponencial de x vezes duas linhas. Muito bem. Agora a gente vai substituir dentro da equação lá, né? Na verdade, já propusemos aqui essa solução, derivamos. E agora a ideia é a seguinte, substituir. Então como é que a gente faz? Substitui lá dentro. Y duas linhas é esse cara todo aqui, né? U exponencial de x mais 2 exponencial de x vezes u', mais exponencial de x duas linhas. Menos y. Quem que é y? É u exponencial de x. Aí você já, como é menos, a gente já elimina ele. E vai ficar aqui, a gente vai ficar com esse termo, né? Exponencial de x, 2 exponencial de x u', mais exponencial de u duas linhas. E a gente põe o exponencial de x em evidência. Tá certo? Aí que vem aquele detalhe. Se esse cara aqui, ó, repara uma coisa, né? Se eu tenho exponencial de x e multiplicando u duas linhas mais 2u, isso é igual a zero, a gente sabe que exponencial de x não pode ser zero, né, porque ele é a solução. Então só quem pode ser igual a zero é u duas linhas mais 2u'. Tá bom? Ou seja, agora a gente tem esse termo aqui que ele é igual a zero, e aí a gente faz essa jogada, ó. A gente faz essa substituição. Aqui é que tem, então, galera, ó, sublinhar aqui. Aqui é que é feita a redução da ordem. Repare que eu vou chamar o W, que é um termo, né, de substituição. Eu vou chamar ele de u'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso na equação. Então, a equação acima será uma equação linear de primeira ordem em W. Então, o que a gente verifica? Que onde era u duas linhas, fica u', né? Porque a gente deriva aqui pela segunda vez sem derivar o u', fica u duas linhas, então o w fica w', mais 2w, que aqui lembra que era, então a gente substitui, né? Fica w', e aqui fica w, porque o w é igual ao u'. E portanto a gente fica com a equação linear de primeira ordem. Ou seja, essa daí a gente sabe resolver. E como é que a gente resolve isso aí? Pelos métodos do fator integrante, né? Ou separável, né? Método separável, né? Então é tranquilo. O que a gente tem então é que, aplicando então, né, o fator integrante, lembra que o fator integrante a gente pega aqui o termo P de x, né?
e integra ele, né, e eleva ele ao exponencial. E esse termo vai ser então o meu fator integrante. Então, exponencial de integral de p de x dá exponencial de integral de 2, né, que é o p de x, que vai ficar então exponencial de 2x. Multiplicando então, lembra que a gente faz isso com o fator integrante, a gente agora pega o fator integrante, multiplica ele dos dois lados da equação. Multiplicando ele dos dois lados da equação, ficar com w' exponencial de 2x mais 2w exponencial de 2x. Ou seja, isso aí está na cara que é aquele esquema que a gente fazia antes, né? Não é verdade? A gente vê que o lado direito é uma regra do produto. Se ele é uma regra do produto, a gente pode resolver também pela integral, não é verdade? Então aí, se ele é uma regra do produto, esse termo, então é um produto de quê, né? É um produto de w vezes exponencial de 2x. Ou seja, esse w exponencial de 2x' igual a zero, na verdade ele pode ficar na forma, né, escrita dessa maneira, onde aqui a gente pode integrar. Integrando a gente tem, né, a constante, né, integral de passa, né, para uma constante, e aí a gente tem a integral de d exponencial de 2x mais ômega, ou w, né, w, onde nós vamos isolar, né, isolando aqui, depois que a gente integrou, a gente passa o exponencial de 2x dividindo, ele fica negativo também, não, porque ele viria aqui para baixo, né, exponencial de 2x. Né, C1, que é exponencial de... E aí você passa para cima e fica negativo. Ou seja, quando tem a minha identidade ali, lembra que agora, faltou colocar, né? Lembrando que o W é igual a U'. U'. Então, substituindo, né, W por U', a gente vai ter que integrar novamente, né, pessoal? Porque aqui agora a gente veio de novo com o problema da a mudança do método, né, do método de redução de ordem. Então agora a gente sabe que W é igual a U', e eu vou chegar então na minha solução para U, que é quem? Então U', e novamente eu faço a integral. Então a integral de du, passo dx para o outro lado, vai ficar a integral de du igual a C1 exponencial de menos 2x dx, né, menos C1 sobre 2, né, porque aqui na hora que a gente integra exponencial de 2x, vem o termo aqui, né, no denominador, e aí a gente fica com mais uma constante. Tá bom, galera? Essa daí é a solução, né? Ali, integrando, né? Então essa daí é a nossa solução. E lembrando que tem os passos finais, né? Lembrando que a solução final, aquela ali é a solução com relação a U, mas lembrando que a minha solução geral da equação diferencial é dada como um U, né, exponencial de x. Foi dado lá no enunciado do problema. Então o que você acabou de achar? Você acabou de achar o U. Agora você tem que pegar e multiplicar U por exponencial de x. Aí sim você vai ter a solução final do seu problema, a solução geral, né? Então, aí, substituindo, fica menos C1 exponencial de menos 2x sobre 2 mais C2, né, vezes exponencial de x. Com isso, né, a gente tem, né, essa é a expressão da solução geral da equação diferencial de segunda ordem, tá? Beleza, galera? E aí, o que vocês acharam? Tranquilo? Ou ainda nem dá pra
Não é difícil, né? Assim, você vê que é um pouco parecido, né? Achou complicado? É, aquela coisa, a primeira impressão é sempre meio, né, nebulosa, né? Mas assim, a gente vai fazer alguns exemplos hoje, e aí tem, para esse método da redução de ordem, ela tem uma fórmula padrão, entendeu? Que é para o caso geral. Eu vou tentar chegar, né, tentar mostrar, ver se dá tempo de ver isso hoje ainda. Tá bom? Na verdade, eu estou pensando em passar um exercício para vocês, ao invés de ir direto para aquela parte que lá é muito teórico, né? Acho que eu vou fazer isso. Preparar um exercício aqui e a gente faz junto. Mas vamos continuar. Então, pessoal, esse aí é o outro exemplo, né? O exemplo mais aplicado, tá? Então a ideia é a seguinte, né? Para o Matheus aí, o Adson, né? Elane, que podem estar achando que é um pouco confuso, porque ali a parte envolvia mais assim um exemplo, vamos dizer assim, generalizado, né? Envolvia muita informação da parte mais teórica. Aqui a gente vai pegar um exemplo prático, né, que seja com exercício logo, né? Onde a gente tem, por exemplo, sabendo que o y1 é x ao cubo. É uma solução, né? Esse y é a solução para x ao quadrado, y duas linhas menos 6y igual a zero. Então use a redução de ordem para encontrar uma segunda solução, intervalo 0 até infinito. Tá bom? Então olha aí, a gente tem que definir novamente, né, para a solução. Por exemplo, a gente tem que definir novamente o de x ao cubo, ou seja, a gente já tem que levar em conta essa função na minha solução y1, onde, realizando então a derivada, porque esse é o método, né? Redução de ordem. Então deriva a primeira vez, né? A gente vai ter derivada de u de x ao cubo, fica então, né, a derivada do segundo aqui, né? Então derivada do segundo vezes o primeiro, mais repete o segundo, deriva o primeiro. Fica 3x ao quadrado. Aqui é zero infinito. Tá meio apagado, né? Tá meio apagado. Deixa eu aumentar. Ficou ruim o pincel, você vê, né? Eu já estou usando tanto que pincel, mesmo estando em casa, tô tendo que comprar pincel para reabastecer, que tá ficando ruim. E depois que tira a foto, só depois que tirou a foto eu já apaguei que eu fui ver que estava ruim. Não adianta muito. Então, derivando esse primeiro termo, a gente fica com esse cara aí que está aí, né? 3x ao quadrado vezes u mais x ao cubo vezes u'. Deriva novamente. Vamos derivar esse cara. Fica como? 3x ao quadrado fica 6x, né? Derivando o primeiro, repete o segundo, mais derivada do segundo, que é u', repete o primeiro, que é 3x ao quadrado, mais agora o segundo termo, derivada do primeiro, que é 3x ao quadrado, vezes u', como é que a gente tinha derivado, mais derivada do segundo, né, que fica 2 linhas, vezes x ao cubo, que é o primeiro. Então, rearranjando novamente, a gente fica com x ao cubo, por 2 linhas,
6x² u' mais 6xu. Então olha aí, a gente vai pegar agora e substituir, né? Vamos substituir dentro da equação. A equação é essa. Vamos fazer aquele mesmo esquema. E y duas linhas é esse cara todo, x ao cubo, né? Sendo que agora a gente vai substituir dentro dos y aí, né? Y duas linhas e y', vai ficar multiplicando então x ao quadrado com x ao cubo e x à quinta, né? Ou duas linhas, mais 6x ao quadrado vezes x ao quadrado fica 6x à quarta, ou linha, mais 6x vezes u, né? Então fica 6x ao cubo u. E do outro lado, né, coincidentemente, ficou também 6u x ao cubo, né? E aí a gente corta esses dois, ficando com x à quinta, ou duas linhas, mais 6x à quarta, linha. E a gente pode então resolver essa equação, porque agora a gente pode simplificar isso. De que maneira, né? Vamos dividir tudo por x à quinta, e essa expressão, a equação diferencial, ela fica agora como uma equação um pouco mais, né, de certa maneira um pouco mais simples de visualizar, porque agora a gente tem que substituir e fazer, né, o método, aplicar o método de a substituição que é proposta, ou seja, w igual a linha, onde a gente obtém, né, uma equação de primeira ordem. Então, substituindo aqui, vai ficar o w' mais 6 sobre x, w igual a 0. Não é verdade? Então, portanto, galera, olha aí. Como que a gente fica então? Resolvendo essa expressão, que é uma EDO de primeira ordem, fica tranquilo, né? Fica fácil da gente entender, da gente interpretar aqui. Nós vamos ter uma equação diferencial de primeira ordem com o p de x sendo 6 sobre x. E aí o fator integrante é justamente a exponencial de integral de p de x, sendo então a integral de p de x na integral de 6 sobre x, que é 6 ln de x. Tá bom? E sabemos também que 6 ln de x, na verdade, você pega o 6 aqui, ele fica então no expoente aqui, né, ficaria ln de x à sexta, x elevado a 6. Então, o exponencial de ln é o próprio termo do logaritmo, né, que é x à sexta. Tá bom? Bom, aí agora é aquele mesmo esquema, aplicação do fator integrante, coisa que vocês já sabem fazer pra caramba aí, né? E a ideia é exatamente essa. A gente aplicar o que a gente tem visto aí, né? EDO é bem legal por isso, que a gente sempre está aplicando, utilizando. Você acha que você nunca mais vai ver, você nunca mais vai usar, você usa pra caramba aquele mesmo método. Fez um método que tem um nome esquisito, um método que não tem nada a ver com nada, né? E de repente é ele que você tem que usar, né, no problema físico lá relacionado.
Então, pessoal, agora é só aplicar o que? O fator integrante por ambos os lados, né? Ambos os lados a gente tem x à sexta multiplica w, né? A gente vai multiplicar aqui, né, em volta dessa função. Então a gente fica dessa equação, né, aliás. Então fica x à sexta vezes w' mais 6 sobre x vezes w. Né? Com isso, a gente tem aqui novamente o que? A gente observa a regra do produto, na verdade. Ó, se a gente pegar x à sexta vezes w e derivar, né, o produto desses dois, fica como x à sexta w' mais 6x ao quadrado, 6x à quinta, né, porque aqui, ó, na hora que eu multipliquei 6x à sexta vezes 6 sobre x, ficou 6x à quinta. Com isso a gente chega nessa expressão da regra do produto, que aí agora a gente pode, né, implica diretamente que você pode integrar isso, né, como a gente vai ver agora. A gente chega no x à sexta w igual a C1, né, que é a constante que corre a integral, e isolando para w, lembrando que w é u', a gente tem que x à sexta u' igual a C1, né, que é igual a constante, e u' na verdade é du dx. Com isso você integra, né, du de um lado fica u, no outro fica a integral de C1 sobre x à sexta dx. Com isso a gente integra menos C1 sobre 5x à quinta, fica, né, integral de né, no caso aqui teria que integrar, a gente poderia ter colocado aqui como x a menos 6, né, pessoal? Porque aí quando você integra vai ficar x a menos 6 mais 1, né, dividido aqui embaixo, né, por 6 mais 1, né? Tudo bem, galera? Estou no meio do piloto automático aqui, vocês têm que me falar se ficou algum momento ficou meio confuso aí, ou se não acompanharam, né? Ficou alguma parte sem analisar com calma, tá bom? Bom, com isso a gente fica com C menos C1 sobre 5x à quinta mais C2, né? E aí a gente lembra o seguinte, que a minha função solução, ela é exatamente quem? Y, né, de u de x, né, vezes x ao cubo, tá bom? Agora a gente tem que pegar u e substituir dentro de u de x aqui, para chegar na minha solução final, na solução geral dessa DO. Fazendo então menos C1 sobre 5x à quinta mais C2 vezes x ao cubo, aí vai dar quanto? Multiplicando x ao cubo, fica então C1 menos C1 sobre 5x ao quadrado mais C2x ao cubo. Então essa aqui é a solução para a minha DO. Tá bom, galera? Olha, eu estou pensando em passar um exercício para vocês, hein? Aí é bom que esse exercício eu acho que não vai ser muito demorado. Ah tá, ainda falta a finalização aqui, né? Então se a gente escolher, por exemplo, uma constante, a gente pegar aquela solução, né? Lá eu coloquei a solução geral, tinha esquecido que a gente ainda tem se a gente escolher aqui umas constantes, né? Constante igual a C2 igual a 0, C1 igual a menos 5, a gente obtém a solução realmente com os valores de condições iniciais, né, já que a gente tem as valores das constantes, sendo então a solução como 1 sobre x ao quadrado. Né? Depois de tudo que a gente fez lá, né, a gente chega então a uma solução simples como essa, né, que é 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Acho que dá tempo de passar um exercício para vocês e depois a gente retoma aqui nessa parte dos casos gerais. Deixa eu ver aqui.
Pode fazer, ô Matheus? Ou você ainda quer... Pode, né? Você conseguiu achar aí? Qual que foi a resposta? Quem mais aí tá treinando, tá tentando? Vamos fazer, a gente acaba logo aí. Semana que vem a gente continua aquela outra parte, que aquela outra parte lá é meio... Pra continuar agora é meio cansativo, entendeu? Vou fazer. Olha aí, como é que a gente começa? Lembrando que a gente tem que pensar na solução y, né, que é igual a no nosso y1 ali, então a gente vai usar um y de u, né, exponencial de 2x, tá bom? E aí lembrando que a gente tem que encontrar o nosso y', essa função, que é quem, né, a derivada, né, que é uma regra do produto, que a gente tem a função u de x, né, tem u e tem exponencial de 2x. Então fazendo então a derivada, essa regra do produto, aí fica então né, repete a primeira, deriva a segunda, que fica então 2 exponencial de 2x, né, mais o' vezes exponencial de 2x, certo? Depois, continuando, opa, faltou colocar o linha aqui, né? Agora duas linhas, fica derivada da primeira parte ali, a gente faz igual, né? Então fica a derivada repete a primeira e deriva a segunda, fica então 4 exponencial de 2x mais, né, agora a gente vai repetir, aliás, vai derivar a primeira, que é o, então vai ficar u' vezes 2 exponencial de 2x. Aí a gente deriva a segunda parte agora, que é então, repete a primeira também, que é u' vezes 2 exponencial de 2x mais né, ou duas linhas, que é a derivada da primeira, e repete a segunda, que é exponencial de 2x. É isso aí, galera. E aí, Matheus, Adson, foi isso que vocês acharam? Né? Então fica 4 exponencial. Deixa eu ver se o meu também está batendo. Acho que o meu está certinho com o que vocês fizeram aí. Muito bom, beleza. Então qual o passo seguinte agora? O passo seguinte é a gente pegar e substituir tudo isso aí dentro da expressão, né? Então a gente tem que a expressão fornecida foi... Deixa eu aproveitar o espaço aqui, né? Mas que tem medo de faltar espaço, mas vai dar certo. Então aí são duas linhas menos 4 y' mais 4 y, que é igual a 0. Tá bom? Sabendo disso, vamos substituir. Então vai ficar, para y duas linhas, fica aquele cara todo ali, né? Quando eu copiar isso, vamos ver. Eita, sabia que não ia dar certo. Não tem como copiar. Vou usar o espaço aqui. Então fica u vezes 4 exponencial de 2x. É bom que vocês não acompanham também para não papar mosca nem nada aí.
aqui fica, vou colocar certinho, né? 2 por linha, vou colocar também aqui 4 com exponencial de 2x mais 2u linha exponencial de 2x mais 2 linha exponencial de 2x mais 2 linhas exponencial de 2x. Fecha parênteses. Beleza, menos 4 y', que é 2u exponencial de... Vou colocar os pontinhos aqui para não perder, né? Nem vocês se perderem também, né? Fica melhor, tá bom. 4, né? Vezes... 4 não precisa, 2u segundo e o terceiro termo, cadê? Segundo esse aqui. Putz, é verdade, hein? Nossa, minha cabeça tá... Verdade, fica 4, né? É, lógico. Isso aí, vai me ajudando aí. Agora que a gente tá meio voado. Então fica menos 4. Obrigado, Adson. Foi bom porque facilita, senão fica muita coisa escrita e confunde. Então é 2u exponencial de 2x mais linha vezes exponencial de 2x. Pronto. Mais 4 exponencial de 2x é igual a 0. E aí, como é que a gente faz agora, hein, rapaziada? Qual que é a saída agora? Aquele esquema que eu falei, não é? O que você fez aí, o Adson? Ah, é. Vamos multiplicar tudo, né? A verdade é essa. Vamos fazer então. Porque tem que ficar repetindo, né? É meio cansativo isso aqui. Mas tudo bem. Melhor do que... No quadro é a mesma coisa, então não adianta reclamar, né? Tem que ficar repetindo mesmo. 4u linha, né? Exponencial de 2x mais 2 linhas vezes exponencial de 2x menos 8 exponencial de 2x menos 4. Agora multiplicando igual o Watson falou ali. Exponencial de 2x. Aí fica aqui fora, né? Fica 4. Exponencial de 2x.
igual a 0. Beleza. Bom, o que a gente observa aí? Dá pra gente trabalhar com duas coisas. Já dá pra cortar esse termo aqui, né? 4u' exponencial de 2x com 4 exponencial de u' exponencial de 2x. E também corta o seguinte, ó, 4u exponencial de 2x com mais 4 exponencial u exponencial de 2x menos 8 também corta. Não é verdade? Então, o que vai ficar? Vamos fazer direitinho para a pessoa enxergar aí, né? 2x, coloquei isso em evidência, vai ficar 4u mais 4u' mais ou 2 linhas vamos juntar tudo agora, né? Menos 8u menos 4u linha mais 4u. Que é igual a 0. E aí, tranquilo, né? Agora sim dá pra gente visualizar bem, ó. Que agora você pode mudar um pouco a cor da tinta aqui. E olha bem. 4 mais 4, 8u. Corta com menos 8u. Menos 4u' mais 4u' também corta. Sobra quem? Ou 2 linhas. Por isso que esse exercício é fácil, galera. Esse aqui é tranquilo. Ou seja, vamos ficar com exponencial de ou 2 linhas, que é igual a 0. Eu coloquei ali em cima, vou colocar agora. Sendo que exponencial de 2x não pode ser 0. Então, quem que é igual a 0? Ou 2 linhas que é igual a 0. E quem que é o linha? Lembra que a gente faz a substituição, né? Substituindo. W que é igual a U linha. Não é isso? Então vamos ficar com W linha, né? Porque é a segunda derivada. Certo? É a segunda derivada de U. Então é a primeira derivada de W, que é igual a 0. Aí fica fácil, né, galera, de fazer, ó, porque a gente tem que ter, né, colocar, ou seja, isso aí, ou seja, dw é igual a 0, não é verdade? Tudo bem que aqui é dw, né, a gente coloca para ficar mais certinho, que é dw dx. Aí você faz dw igual a 0 e integra esse cara, porque você vai integrar apenas w. Não é verdade? Integrando só esse cara, vai ficar w, que é igual a constante, né? Porque quando você integra w, você está integrando, né, fica 1 w mais a constante. Aí a constante passa para o outro lado, mas se ela é menos, ela é uma constante, não importa. Aí você lembra de outra coisa, né? Lembrando que
transformando. W igual a U'. Ou seja, você tem que U' é igual a C. Né? Ficando então com DU igual a C, aliás, DU dx, né? Dx igual a C. Tudo bem, pessoal? Ainda não acabou, obviamente. Estão acompanhando aí, pessoal? Essa parte às vezes ela fica um pouco confusa, porque são muitos termos repetidos assim meio, né? Mas é de boas, olha só. Aí você vai fazer DU, né, por separáveis, né? Por solução DDO separável. Aí fica C dx, né? Integral de DU de um lado, integral de C dx do outro. Então, integral de DU, integral de C dx, que é exatamente quem? U é igual a x, né? C1 a gente pode colocar. Integral de C dx é x, né? Ali a gente pode colocar C como C1 agora, mais outra constante, né? Porque lembra que a gente está integrando novamente, então é C2. Então esse cara aqui que é o meu, valor de U. Aí que está outro esquema, lembrando que a gente quer a solução a partir da solução do y2, né? Esse aqui no caso nosso y2 que vem, né, dessa análise aqui, ó, que é essa minha solução, que é y, ela é quem? U ela é U vezes exponencial de 2x, que é, sendo U, x C1 mais C2. Ou seja, e a solução final, y, né, fica... faltou o x, o exponencial de x aqui, né? Exponencial de 2x. A minha solução fica x, né? Que é x exponencial de C1, C1 exponencial de 2x mais C2 exponencial de 2x. Poderia ter deixado desse jeito também, né? Não tem problema. X exponencial de x de 2x mais C2, que é uma constante. Tá bom, galera? Essa é a solução aí da nossa DO. Aí, claro, né, se a gente for colocar alguma condição inicial, né, normalmente a gente coloca C2 igual a 0, né, esse termo aqui iria para 0,
né, no outro exercício lá, e o C1 igual a 1. Então a gente teria, né, uma solução do tipo x, né, exponencial de 2x, basicamente, né? Mas ali é uma solução que é uma solução geral para qualquer constante ali, e essa aqui é o caso de C1, C2, né, tendo os valores de C1 e C2. Tudo bem? Ok, galera? Beleza pura? Então, na semana que vem a gente vai voltar com essa mesma matéria, só que a gente vai aplicar, a gente vai usar né, um fator de resolução, que ele é um pouco mais fácil, né, apesar que vocês vão ver que é uma equação meio mostrenga, que tem várias integrais com exponencial, mas ela ajuda bastante na hora de resolver, né, não precisa fazer tanta conta assim como a gente está fazendo aqui, né. Mas é isso, galera. Vou encerrar por aqui a aula, né? Já passamos aí de 1 hora de gravação também.